Vamos hoje falar de saúde quântica. Você já ouviu falar? A Silvia Castello, ela é a fisioterapeuta formada pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e especialista em saúde quântica há 16 anos. E ela fez uma comparação muito interessante do nosso corpo com um pendrive, que o nosso corpo é como se fosse um pendrive, registrando todas as informações. E essas informações podem desencadear dores que você pode estar sentindo e nem sabe às vezes como tratar, ou médicos ou exames acabam de repente não chegando à causa, e usando ferramentas da saúde quântica, ela consegue fazer uma leitura e te auxiliar a se livrar dessa dor. Interessante, né? Vem conhecer! Silvia Castello, seja bem-vinda. Obrigada. Que assunto legal esse, hein? A saúde quântica. Eu sou apaixonada por esse assunto e é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Compartilhar conhecimento, né? O que a gente precisa de coisas novas, né? Saber que a gente pode cuidar da nossa saúde. E eu trabalhei como propagandista durante muito tempo na Janssen Cilag e remédio. Sim. E hoje eu sou tão a favor a não usar remédio, a deixar o remédio para último recurso, sabe? Claro, não posso desconsiderar alguns casos, né, e coisa e tal, mas eu sou a favor da prevenção, né? E saúde quântica eu não tinha ouvido, com certeza você de casa aí também não, e eu nem procurei internet nada. Eu quero que você diga a fonte do que é a saúde quântica. Mas antes disso, como foi que você de fisioterapeuta se tornou especialista em saúde quântica? Então, eu me formei em 2003 e logo me especializei em reabilitação da coluna vertebral. Então, eu me tornei conhecida onde eu morava por reabilitar a coluna vertebral. E os pacientes vinham com escoliose, com problemas de hérnia de disco, com a coluna travada, e eu trabalhava a parte física, né? Que hoje vocês vão entender que nós somos muito mais do que esse corpo físico. Nós temos vários corpos sutis e o corpo físico é como se fosse ali o último estágio do qual aparece todo o desequilíbrio que está acontecendo na nossa vida e no nosso corpo, né? Então, eu trabalhava reabilitando o corpo físico, até que um dia eu fui fazer um curso de acupuntura e um professor falou para mim: Silvia, eu tive depressão e fui tratada com uma técnica maravilhosa que chegou ao Brasil há pouco tempo e eu acho que é sua cara. Até hoje eu não sei por que ele falou isso para mim. Aí eu falei: Aí ele falou mais ou menos, o nome é microfisioterapia e tal. Aí tá bom, passou. Aí eu estava fazendo uma pós-graduação na área de coluna vertebral e meu professor na época falou: gente, olha só, acabou de chegar da França uma técnica assim, assim, assado. Ele colocou uma colega em cima da maca, foi tocando no corpo dela e falando os acontecimentos, o que tinha acontecido, situações traumáticas na vida dela, emocionais, tóxicas. E ele falava data, ele tocava no corpo e falava data. Olha, você com tantos anos. Aí eu já pensei assim: o quê? Aí eu falei: é isso aí que o professor lá falou que era para eu fazer? Deus me livre, isso aí é coisa de espírito, sei lá o que é isso, isso não tem nada a ver com a parte científica e tal. E eu fiquei com certo preconceito. Só que essa menina que ele atendeu, era minha colega, e ela falou assim: Silvia, eu tenho problemas de epilepsia. E isso que ele falou, eu sofri um acidente de carro e tal. Aí eu falei: é mesmo? E depois eu falei com ela e ela falou: Silvia, incrível, eu não sei o que ele fez comigo, mas eu fiquei muito mais calma, eu tô assim 1000 vezes melhor do que eu estava antes. Aí eu fiquei curiosa. E meu marido sempre teve que viajar muito devido à profissão, morar em vários lugares, inclusive hoje em dia eu estou no meu 10º consultório. Então, essa situação de ter que ficar mudando, o consultório está cheio, de repente larga tudo. Nossa. E começa tudo de novo. Teve uma vez que eu fiquei assim, eu não fiquei deprimida, mas eu fiquei triste. E geralmente eu encaro as coisas com mais leveza, eu me entrego, vou, e dessa vez eu fiquei mais assim. E ele falou para mim: amor, olha só, lembra aquela técnica? Porque você procura um profissional. Eu achei em São Paulo na época, eu fiz. E eu tive uma melhora incrível, inclusive repercutiu na minha filha, que era pequenininha, ela
tinha poucos meses, ou tinha um aninho, alguma coisa assim, e a gente começou a perceber uma mudança nela também. Aí que a gente ficou mais ainda, poxa, mas como assim? Como assim, né? E eu achei muito incrível, porque meu marido estudava muito, ele fazia, na época, mestrado no ITA, ele estudava muito, muito, e a minha filha ficava muito mais comigo. Então ela tinha uma dificuldade, às vezes eu ia levá-la na escola, ela chamava até um pai de alguma amiguinha, pai, e ele ficava preocupado, porque ele estudava muito, enfim, estava com a vida muito presa, né, nos estudos. E quando eu fiz a microfisioterapia, ela agarrou nele. Aí que nós fomos entender que eu tinha memórias no meu corpo, muitas memórias de abandono. Porque meu pai, ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. A minha mãe teve uma ruptura, uma separação muito cedo da mãe e do pai, ou seja, a criança registra como abandono, não importa a circunstância, o que aconteceu, né? Porque muitas vezes é a situação que tinha, o pai e a mãe fez o melhor, mas a criança registra o abandono. Sim. E essa situação que meu marido vivia de estudar muito, aflorava em mim uma sensação enorme que eu era abandonada, eu não era amada. Meu marido preferia muito mais os livros do que ficar comigo. E eu me lembro que as pessoas falavam assim, nossa Silvia, mas ele é maravilhoso, ainda bem que são os livros, só que para mim aquilo era visceral, para mim aquilo era um abandono. E o que acontecia? Isso repercutia na vida da minha filha. Sim, porque tudo é sistêmico. Tudo sistêmico, tudo interligado. Aí daí me despertou. Aí eu fui atrás da formação, me matriculei. A formação, ela é extensa e é bem difícil. Então me lembro que eu assistia às aulas, eu chorava e dizia, eu não vou dar conta, porque essa técnica é toda baseada na embriologia. Embriologia? Embriologia, ou seja, esses dois franceses, Patrick Benini e Daniel Grosjean, são médicos osteopatas, que eles começaram a estudar desde que nós éramos uma única célula. Essa célula foi se multiplicando e formando órgãos e tecidos diferentes. Então, eles começaram a estudar por que determinados órgãos e tecidos ficavam fragilizados. Ou seja, por que a doença aparecia e por que, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um sintoma e o exame não aparece. Sim. Ou até mesmo, hoje em dia a gente vê assim, com a experiência que eu tenho, que muitas vezes até o que aparece no exame, ali tem uma causa por trás, né? Sim. Então eles desenvolveram essa técnica, através da palpação do corpo a gente consegue identificar as memórias que vêm, que são físicas, memórias traumáticas, né? Emocionais e tóxicas que estão no nosso corpo. E por que a gente consegue pegar a data, né, no corpo do paciente, que é isso que muitas vezes eles ficam admirados e ficam impressionados? É porque o corpo da gente, ele é um grande pendrive. A nossa pele é o maior órgão do nosso sistema nervoso. Então ali tem todas as informações. E quando o terapeuta dialoga com o corpo, a musculatura fica rígida, o tecido fica rígido, a gente percebe. Então a gente consegue colher os dados. E o porquê que é importante? Nem sempre a gente verbaliza e fala as datas, isso para algumas pessoas nem é tão importante, né? Mas para algumas pode ser altamente assustador, exatamente, né? Ela pode achar o que você achou. Isso é outra coisa. Né? E até mesmo uma criança, né? Ela não precisa saber de determinado. A gente só com toque, o corpo entende através do toque. É como se fosse uma mínima agressão, só que o toque é muito sutil, tá? É a mesma lei da homeopatia, é a lei da similitude. Você agride. Lei da similitude. Similitude. É como se você falar. É a lei da homeopatia. Você dá a informação ali do agressor e o corpo ele entra no mecanismo de autocura. A mesma coisa nós fazemos com as mãos. Então essa técnica ela é fantástica porque ela dá informação para o corpo, ele entende que ali tem um agressor e ele entra no mecanismo de autocura. Aí aquele órgão, aquele tecido que está com a vitalidade prejudicada, ele tende a tornar a vitalidade dele normal. E o que é mais interessante ainda é que essas memórias elas podem vir de até 4 gerações. Então, em nosso corpo, em nossas células, em nosso DNA, existem memórias do aquilo que nossos pais passaram, avós, bisavós e tataravós. Isso é ciência. Isso é provado, isso não é crendice, isso não é... Não, totalmente. Inclusive tem muitos artigos científicos da microfisioterapia, já tem vários no Brasil, em francês tem inúmeros, desde a década de 80 que existe na Europa. E é algo assim fantástico, não é só a microfisioterapia que a gente consegue acessar essas informações. A microfisioterapia foi a porta de entrada para os meus estudos nessa área. E é algo tão apaixonante que se a gente parar para pensar, que em nosso corpo tem um pouquinho de cada um deles.
Sim. Ou seja, agora nesse momento tem informações aqui dos meus 8 tataravôs, para pensar, 8, 4 avós, meu pai e minha mãe. Fora que no campo vibracional é muito mais do que isso, nós estamos falando em memória a nível celular. Então, depois que eu comecei a estudar isso, eu fiquei tão apaixonada. Eu me lembro que a gente assistia aula, eu estava falando sobre a dificuldade, né? Eu e alguns alunos, a gente começava a chorar, que dizia assim, eu não vou conseguir sentir isso nunca. Desespero, né? É desesperador, porque o professor, ele falou, olha, eu tenho PhD, mas nunca vi algo mais complexo, mas vamos insistir que a gente consegue. E realmente, o curso, um absurdo de caro, né? Foi na época, e eu falava pro meu marido, eu vou desistir. Ele falava, não vai, você vai. E até que a gente vai pegando, aí pega a prática, enfim, e isso já faz Quanto muito tempo de curso? Ao todo, se você conseguir fazer todos os módulos, dá em torno de 2 anos. Só que são módulos. É indicado fazer um módulo, ficar muitos meses treinando, entendendo, porque isso é tão difícil, exatamente, para depois ir. Mas a microfisioterapia foi a porta de entrada. E depois com a microfisioterapia, eu comecei a entender o quê? Que, poxa, o corpo, ele é um dos nossos melhores amigos. Porque quando é que a gente adoece? A gente adoece quando a gente está fora do nosso propósito de vida. Quando a gente está vivendo uma incoerência entre o pensar, sentir e agir. Quando a gente está resistindo a algo, né? Eu sou prova disso, gente. Adoeci porque eu não queria enxergar o que a vida me dizia para fazer e eu fazia outra coisa. Exatamente, todos nós. Então, a gente pode até usar um sinônimo, resistência é igual a doença. Sim. Então, sempre quando a gente está resistindo a algo, vai aparecer alguma incoerência na sua vida. Ou o seu corpo vai começar a trabalhar de forma incoerente, vai aparecer um sintoma, uma doença, ou alguma situação da sua vida. Eu não estou feliz no meu relacionamento, eu não estou feliz no meu trabalho. Então, a doença, quando o especialista de saúde quântica vai trabalhar o paciente, ele não trabalha o ombro, o joelho, ele trabalha a vida, né? Porque é tão incrível, porque existe uma ligação entre eu, Silvia, eu e todos os membros da minha família e eu e o todo, né? Nós não devemos esquecer que nós somos únicos e essenciais para o universo. Sim. E na verdade, nós vivemos uma unicidade, né? Assim como o corpo, ele vive todo em harmonia, tem ali as células, formam os órgãos vão formar os sistemas, enfim, que vai formar o nosso corpo, nós somos assim para o planeta. Sim. Cada um de nós somos uma célula única e essencial para o funcionamento total, né, do universo de forma coerente, de forma feliz. Então, por exemplo, o programa, A Vida é Assim, a gente estava conversando hoje. Por isso que eu falei, nossa, esse seu programa, ele é um programa que não tem como o universo não abençoar, porque ele traz o quê? Ele traz expansão de consciência para as pessoas. Então, tudo aquilo que está dentro do nosso propósito, que é para o todo, não tem como dar errado, porque é abençoado. Sim. Então, foi assim que eu comecei, foi com a microfisioterapia, depois eu fui estudar nova medicina germânica, que já é outra técnica, que a gente, ao invés de tocar no corpo, nós avaliamos através do sintoma ou da doença. Já a nova medicina germânica, Dr. Hammer, que é um médico alemão, ele viu que no nosso cérebro fica um mapa, fica mapeado um conflito que a gente viveu. Então, dependendo da forma como eu vivi aquele conflito, que eu vou viver de uma forma e você de outra, a gente pode passar pela mesma situação, por um assalto aqui, e de repente eu vou acordar depois de uns 3 dias com uma dor na lombar, que eu me senti desvalorizado ou impotente de fazer alguma coisa, e de repente você vai ter uma arritmia, porque você viu aquilo como uma agressão, como algo vital, você se viu no risco de vida e morte e vai afetar seu coração. Então depende da percepção. Então, e das memórias lá atrás. Das memórias, não só das minhas, como dos antepassados. Não, mas a nova medicina germânica, ele trabalha mais assim, é um trauma que nós vivemos de forma inesperada, sozinha. É como se fosse assim, eu fui pego de surpresa. Tá? Por exemplo, meu pai, ele teve câncer de pulmão. O diagnóstico do câncer de pulmão, que para mim foi traumático. Entendeu? Entendi. Quando ele faleceu, a morte, ele talvez não fique registrado no meu corpo, porque é aquilo que te deu um impacto, aquilo que você não estava esperando. Então, dependendo de como você vê esse conflito, vai ficar mapeado ali no seu cérebro. E como é que a gente desprograma isso? Com comando verbal. Então, eu falo para você, vamos supor, você chega lá no meu consultório com dor na coluna lombar.
Aí eu falo, Tatiana, você está se sentindo impotente de quê? Em fazer o quê? Então você já está entrando já em como é a consulta, a sessão, não é isso? É consulta ou sessão que chama? É, sessão. Então aguenta um pouquinho, porque no próximo bloco a gente vai ter mais aí saúde quântica para você. A gente já volta. No bloco anterior, então você falou um pouco da medicina, da nova medicina germânica que atua nesse trauma, no que a pessoa percebe, né? Já a saúde quântica já tem a memória celular de outras. Não, é tudo saúde quântica. Todas essas técnicas que trabalham em informação, é porque a microfisioterapia, a gente consegue detectar o trauma através da palpação no corpo. Tá. A nova medicina germânica, através da leitura dos sintomas. Ou seja, a pessoa está com problema em tal parte do corpo. Então, ela está vivendo, provavelmente, ou viveu um conflito X, de acordo com a doença que apareceu, entendeu? Entendi. Então são ferramentas dentro da saúde quântica. Exatamente, a saúde quântica é como se fosse uma especialidade que agrupa todas essas técnicas que trabalha a causa da doença. Perfeito. Ou seja, a informação que trouxe a doença. Sim. Vamos falar então de uma coisa que assola aí a população, principalmente em tempos de hoje, que é a tal da ansiedade, né? E ela pode também ser curada com a saúde quântica? Pode. Então a pessoa chega lá no seu consultório pela primeira vez, a gente até finalizou outro bloco, você começou explicando como que isso faz. Sim. Então a pessoa chega lá, você faz uma anamnese e como que acontece essa desprogramação? Então existem várias maneiras de eu acessar essa informação. A ansiedade, ela está muito ligada ao medo da morte principalmente, ou medo de como vai ser visto, tem sempre um medo por trás. Então existem várias maneiras. Eu posso perguntar para o paciente assim, quando você está ansioso, qual a parte do seu corpo que você sente? Aí ele vai dizer, em tal lugar. Eu vou colocar a mão naquele lugar e vou ver da onde que vem esse trauma.
Entendeu? Eu vou colher informação. Como assim vai ver? Você sente? Você Eu põe a sinto, mão? eu coloco geralmente a mão, é aqui no coração? Vamos supor que o paciente diz que sente palpitação. Aí eu vou colocar a minha mão aqui e vou sair perguntando para o corpo dele aonde que está, por exemplo. Aí eu vou, passo a mão, chega uma hora que minha mão trava. Ali está a informação e eu vou ver que órgão, que tecido fragilizou. Esse órgão... Caiu, só pegar aqui, não tem problema. Esse órgão, esse tecido que foi fragilizado, ele vai também fazer com que a pessoa tenha uma percepção da vida, das situações, de acordo com aquelas memórias. Por exemplo, se a pessoa tem uma memória de medo de morte, dependendo de como foi o parto dessa pessoa, ela teve um risco eminente de morrer, ou a mãe estava com muito medo do parto. A mãe pode ter perdido um filho antes. Então ela foi gestada num útero que ali já tem uma informação do que? De morte. Do medo, claro. E fora isso, essa mãe vai gestar essa criança com o quê? Com medo. Sim. Porque é o quê? Geralmente aquilo que a gente sente é um ressentir de uma situação lá de trás. Entendeu? Entendi. Geralmente é algo que já aconteceu. Então a gente vai investigar o quê? Fase embrionária. A gente vai investigar a pré-concepção. Então, de 3 a 9 meses antes de nós sermos concebidos, tudo aquilo que nossos pais estavam vivendo, a mãe perdeu o emprego, estava sem trabalho, ou o pai ficou desempregado, o que ele estava vivendo? Ansiedade? Ele estava vivendo o quê? O medo de não conseguir nutrir a família, entendeu? Dependendo, eles eram casados, eles eram solteiros. E tudo isso o bebê recebe. Toda essa informação vem desde... E você não está nem falando de energia, não, né? Porque a gente entrevistou aqui, quem acompanha o programa sabe, até a temporada Oráculos e Terapias, falou muito de terapia holística, tudo é energia. Mas isso, na verdade, a gente nem está falando de energia, está falando de ciência. Não, é ciência, só que quando a gente fala de física quântica, saúde quântica, energia, nós somos energia e informação, não tem como não ser energia, entendeu? É científico, o que a gente resolve. Se você, meu marido que fala, contra fatos não há argumento, se resolve o problema, a pessoa está lá com a gastrite e de repente essa gastrite melhora, some, é inquestionável. Então, os artigos científicos é o quê? Vamos fazer experimentos com pessoas que têm gastrite. Elas fizeram tratamento com microfisioterapia, ou nova medicina germânica, ou biodecodagem, seja lá o que for, hipnose, não sei. E melhorou. Um grupo de... Entendeu? Como Sim. A microfisioterapia, ela ficou conhecida na Europa porque um dono de uma clínica que trabalhava só a parte de reabilitação intestinal, de doenças, pessoas que tinham síndrome do intestino irritável, ele foi fazer um tratamento, procurou esses meus professores para trabalhar a coluna dele que estava travada. Aí ele foi lá, só que o que eles fizeram? Um deles, né, trabalhou, só que desprogramou esse problema da coluna e ele ficou bom da síndrome do intestino irritável. Aí ele chegou no consultório e falou assim, mas doutor, olha só, eu vim pra cá porque minha coluna estava travada. Beleza, melhorou, mas meu intestino também melhorou. O que é isso? Aí ele explicou, né, que tanto a informação do intestino como da coluna, eles vinham da mesma informação e que na hora que trabalhou um, trabalhou o outro. Aí o que ele fez? Chamou, eles foram chamados para fazer uma pesquisa dentro desse hospital, que trabalhava só com síndrome do intestino irritável. Aí viram lá, tantos por cento dos pacientes, 80% tiveram melhora de, entendeu? Entendi. Então, mas não tem como a gente falar sobre qualquer coisa, gente, se não falar energia. Porque nós somos energia e informação. Matéria é energia condensada. Exatamente, não é? Exatamente. A diferença é que quando a gente manipula, aqui, vamos supor, manipula a coluna. Eu estou manipulando o físico, só que tem uma informação ali gritando para dizer assim, ei, olha para mim, eu estou me sentindo impotente, eu estou me sentindo desvalorizado. E se eu não trabalhar essa informação, não adianta nada. Então toda doença, ela provém de um trauma. Ela tem ou um trauma físico, emocional ou tóxico. Que pode ser meu ou das 4 gerações para trás? Pode. Como pode vir, como muitas vezes ela vem para o quê? Para unir a família. Sim. Muitas vezes quando criança, ela vem para te despertar para algo. Por isso que eu falei, o corpo da gente, ele fala. Um grande amigo e ele sempre vai nos conduzir ao nosso melhor. Ele sempre tem uma intenção positiva de nos ajudar. Então, às vezes, por causa de uma doença ou de um sintoma, eu vou simplesmente mudar minha vida.
eu vou ter uma vida mais saudável, ou eu vou sair daquele meu padrão que eu estava muito estressada, trabalhava numa empresa e me matava, sempre era preocupada e que eu tinha que ser a melhor, e de repente a vida me chama, ei, peraí, não é só isso, a vida é equilíbrio. Sim. E eu vou descobrir em mim uma força, um tesouro que tem dentro de mim, que é o quê? Viver de forma mais equilibrada. E isso é o quê? Eu sempre falo para os pacientes, você fazer um tratamento olhando para a causa da doença, ela é libertadora. Você passa a agradecer a doença. Eu tenho pacientes que fazem tratamento Sim. de câncer que falam para mim assim, ai, gratidão, o câncer que apareceu na minha vida porque ele fez com que eu me tornasse. Entendeu? Sim. Então sempre tem uma intenção positiva. Então não tem como a gente falar de saúde quântica se a gente não falar de energia, porque tudo é energia e informação. Ali é uma informação, a doença está trazendo uma informação. E o que chega lá para você no seu consultório demais, assim? Tudo. Tudo? Tudo. Ansiedade, depressão, baixa autoestima, câncer também, problemas de intestino, sono. E pessoas que estão não com sintoma no físico, mas sente um vazio. Sente que a vida não tem um propósito. Então fica até mais fácil de tratar, porque não se materializou ainda, não é? Depende, porque o que acontece? A gente chama esse tipo de paciente de dissociado. Porque às vezes ele não vai para o corpo, mas ele vai lá para a mente. Entendeu? E é perigoso também. Então muitas vezes a gente se refugia na mente para poder continuar vivendo, só que uma hora estoura. Sim. Uma hora lá na frente vai vir como uma depressão, ou como uma ansiedade, ou pode vir até como uma outra coisa muito mais séria. Sim. Né? Então, não tem como, sempre a gente precisa ver o trabalho de forma preventiva. Muitos pacientes me procuram também, para quê? Para expandir a consciência. Poxa, eu quero me conhecer. E tem muitas crianças que pedem para ir para o consultório, é muito lindo, fala assim, mamãe, eu quero ir lá naquela tia que diz o que eu estou sentindo, porque muitas vezes nós adultos não sabemos o que estamos sentindo, não é? A gente está sentindo uma angústia, mas não sabe o que é, e se o marido cutuca, você bota a culpa nele, ou um amigo, porque você não sabe de onde vem. Mas quando você vai tomando consciência de onde está vindo, você pode ressignificar. E o que é muito interessante nós entendermos é que o nosso plano de vida, a nossa posição familiar, a gente nasceu na família que nós estamos, na condição que estamos, tem um propósito ali. Sim. Nós somos todos um à cura do outro. Só que quando há concepção, nós somos concebidos ali, existe a concepção ali de 3 projetos. Existe o projeto, aquilo que meu pai espera de mim, o que minha mãe espera de mim, e tem um projeto que eu trago. Sim. Só que eu tenho que viver o meu projeto. Sim. Só que por lealdade e amor, esses projetos se misturam e muitas vezes nós estamos fora do nosso projeto por lealdade, e isso nos aprisiona, isso nos deixa triste, e isso não cura ninguém, porque às vezes a gente acha que está dando um presente para o pai e para a mãe, e essa não é a cura. Muitas vezes a gente acha que a gente está honrando o pai e mãe por conta disso, e não é, e a honra não está aí, Não. né? Em fazer o que o outro quer, sendo que eu quero outra coisa. Exatamente, né? porque você veio com esse desejo, com essa força interna, com esse chamado justamente para curar. Porque muitas vezes a mãe queria assim, eu queria que a Tatiana fosse professora ou fosse médica. Aí a Tatiana escolhe ser artista. Mas aí por lealdade a Tatiana vai estudar medicina, vai se sacrificar, vai ser um parto para ela, vai ser horrível para ela, né? Eu falei parto por causa da dor, né? Sim. Ou vai ser professora e vai ser frustrada para agradar a mãe. Qual foi a cura que a mãe teve aqui? Nenhuma. Agora, se a Tatiana diz, eu vou ser artista, a mãe lá na frente, ela pode ter muitos acontecimentos ali de oposições, mas a alma da mãe vai estar sorrindo. Meu Deus, como minha filha é corajosa. Como minha filha vai em busca daquilo que ela quer. E isso é honrar pai e mãe. Exatamente. Né? Ser o melhor que eles podem. Eu demorei tanto para entender isso. E onde que está o pai e a mãe? Em nós. Sim. Nós somos partículas deles. Então, quando a gente vive o nosso melhor, a gente está emanando o quê? Luz. Só que se a gente não está na gente, quando nós estamos longe da nossa essência, como que a gente vai contribuir?
né? E aí a vida começa a dar errada em pequenas coisinhas, eu falo por experiência própria, Claro. porque a gente não está em si, quando a gente não está na gente mesmo, nosso propósito, presente na nossa presença, parece redundância, mas não é, a coisa flui, né? Ah, estourou o tempo de novo, a gente já volta a ter mais saúde quântica aí pra você. Vamos lá então, chega de tudo, então só com o toque no corpo, você faz a pergunta pro corpo, você desce, né, vamos supor que você chegou em algum lugar e o corpo fala, como que você capta essa energia que o corpo está com algum problema? Na verdade, eu sinto no toque que a musculatura fica mais rígida. A minha mão trava naquele tecido, entende? Entendo. Então, mas por exemplo, essa não é uma única maneira, eu atendo pacientes online. Aí, só que aí eu vou acessar de outra maneira. Eu já vou pelo sintoma. Exatamente, nós usamos outras ferramentas. Aí outra maneira que eu posso fazer também eu sinto, vamos supor, eu tenho um intestino preso. Como que você se sente quando você vê que seu intestino está preso? E eu coloco o paciente num nível, numa frequência, né, de consciência, que ele vai mergulhar na emoção que esse intestino gera nele quando ele está preso. Mas vai direto, a pessoa vai direto no ponto da causa disso. E ela tem que falar. Ela não precisa nem falar, mas ela vai esboçar um sentimento. Na verdade, é um sentimento que está reprimido ali, que precisa ser visto. E é quando na hora que ele toma, faz? Aí ele toma consciência, ele expressa, ou ele chora, ou ele diz o que ele está sentindo e a gente ressignifica. Na verdade, o intestino ali estava só querendo dizer algo. Ele precisava ser escutado. Então, as situações, elas acontecem em nossas vidas para quê? Para nós aprendermos e evoluirmos. Sim. Só que se a gente vira as costas, por isso que não vale a pena.
aconteceu tal coisa, eu vou virar as costas, não quero mais. Então, peraí, não é bem assim. Tem hora que a gente realmente tem que se afastar, mas tem hora que a gente tem que encarar de frente, porque não se engane, você pode virar as costas aqui, ali vai aparecer um outro personagem com a mesma situação justamente para trabalhar aqui. Porque nós não podemos esquecer que nós somos o quê? Seres espirituais. Sim. Experienciando uma vida material. Perfeito. Então não dá para passar. Exatamente. A gente, nossa alma está o quê? Querendo, precisa evoluir e crescer. Então são nas situações que a gente pode usar situações de nossas vidas como um grande espelho. O que eu tenho para aprender com essa situação? Nós saímos daquela situação de vítima para protagonista. A mesma coisa do carro. Quando a gente está dirigindo, já há muito tempo, acontece tudo de forma automática. E assim acontece com a nossa vida, se a gente não tiver cuidado. Agora, quando a gente para e olha, aí quem que vai conduzir o carro? Somos nós. Perfeito. Então você atua como psicóloga também. Não é psicóloga, mas a gente trabalha muito a parte emocional. Inclusive tem muitos psicólogos que encaminham o paciente para mim, porque a terapia fica muito mais rápida. Por quê? Porque eu desprogramo a informação que está lá no corpo. E como que é o tratamento? Assim, não tem remédio? Ou tem? Não indico remédio, não. E o que você faz, então? No caso do estômago, por exemplo, a pessoa muito nervosa, dor de estômago. Aí o que ela vai descobre fazer? a causa. Ela pode, vamos supor, se for a causa, for emocional, a gente detecta lá que foi emocional, eu vou dar informação para o corpo dela. Em seguida, de acordo, a sessão funciona assim, o paciente chega, a gente conversa, ele vai para a maca, quando é presencial, né? Eu procuro no corpo as informações, essas informações, elas ficam escondidas como se fosse uma casca de cebola. Na primeira sessão a gente pega o que está mais na superfície, aí dependendo do que eu vi naquele dia, nós vamos reprogramar o inconsciente de acordo com aquilo. Por quê? Porque o nosso inconsciente ele é um grande decodificador de DNA. Então, depende da informação que eu tenho. Vamos supor que eu tenho uma informação no meu rim. Eu vou ter uma tendência a ter pressão alta. Eu vou ter uma tendência a inchar. Eu vou ter uma tendência a ver a vida como uma injustiça. Tudo eu vejo como injustiça. Vamos supor, a gente trabalha na mesma empresa, eu vou pedir férias para o chefe. Tanta gente assim. Aí eu vou pedir férias para o chefe, aí o chefe fala para mim, Silvia, não dá para te dar as férias mês que vem, porque a gente está assim, assim, assado. Aí eu vou chegar, Tatiana, você não acredita. Você acredita que ele negou para mim? Aí você vai falar, não, Silvia, ele negou para mim também. Não, mas comigo, e essa pessoa que vive dessa maneira, ela sofre, ela não tem culpa, ela sofre porque é algo que vem de dentro, é visceral, por isso que a gente não deve julgar as pessoas, porque na verdade é visceral. A pessoa só toma consciência quando ela desprograma e quando ela toma consciência daquele fato. E como que você tira uma coisa do lugar, desprogramou e coloca outra? Então, tem que colocar, né? Tem, exatamente. Então a pessoa toma uma percepção, vamos supor, eu tenho uma memória no rim, né? Então eu vou ter a tendência a ver a vida como uma injustiça, eu vou ter um medo muito grande de ser abandonada, eu vou sempre achar que fui abandonada porque é uma memória que vem de um possível abandono. Então, injustiças, oposições, vou ser uma pessoa também que vou ver sempre as coisas como oposição, vou ter tendência também a ter dores na coluna, problema nos rins, vou ter muito medo de ficar sem dinheiro. São geralmente pessoas que tiveram problemas financeiros ou na árvore lá genealógica, alguém que perdeu tudo, fica com essa memória no rim. Então, quando a gente desprograma do corpo, ela vai passar a ver as situações com mais leveza, porque ela vai entender. Nossa, o corpo vai entender que ali tem uma memória, um lixo ali no corpo que não é, ele está atrapalhando a vitalidade, e ela vai entender conscientemente, ela vai cair a ficha de que, poxa, aquilo já passou, aquilo não é meu, aquilo eu posso ver diferente. E ela, de repente, ela fala assim, nossa, você acredita que eu estou tão mais leve, eu estou vendo as coisas com muito mais leveza, entende? É sutil, por isso que é quântico. E às vezes é muito rápido, é como se você saltasse de um nível para o outro. O quântico é isso, não é? É isso, exatamente. Quando eu te dou uma informação, de repente você nunca mais vai enxergar a situação da mesma maneira. Tem um filme chamado Father's Piano. Esse filme é fantástico para as pessoas entenderem o pré-julgamento das coisas. Às vezes eu tenho uma raiva muito grande do meu pai, porque ele me abandonou, né? O filme fala muito sobre os irmãos, brigas, enfim. Ou de um irmão, ou de um amigo, sei lá. Só que é a tua percepção, você não viu o lado do outro. Sim. E às vezes a atitude que o outro teve foi por amor.
Sim. Ou às vezes foi aquilo que a pessoa podia. E quando você tem um entendimento, quando você recebe a informação, por exemplo, o que eu fiz por você foi por amor. Eu dei no filme, ele mostra lá, né, que o que aconteceu lá foi por amor, que eu não vou contar para depois vocês assistirem. Você salta de um nível para o outro que você nunca mais enxerga da mesma maneira. Sim. Quando eu entendi a história, por exemplo, do meu pai, eu comecei a perceber, meu pai, ele traía muito a minha mãe. E eu era apaixonada pelo meu pai era um pai maravilhoso. E eu não entendia daquilo, e aquilo trazia muito sofrimento para mim, para minha mãe, para todo mundo. Poxa, mas quando eu comecei a estudar e eu vi que aquilo era apenas uma criança, ele implorava por amor de mãe, coisa que ele não teve. Você entende? A figura feminina, todas as vezes que ele conquistava uma mulher diferente, era em busca... Ele estava conquistando o amor da mãe dele. Exatamente, ele estava sendo o quê? Visto. Sim. Entende? Então, e quando ele via minha mãe sofrer também, poxa, ela me ama. Então tem várias... Você muda a percepção, poxa, você passa a olhar a pessoa assim, nossa... E a dor vai embora assim, não passe de mágica. Depende da pessoa, né? Se a pessoa está disponível, depende de como a pessoa interpreta aquilo. Tem pacientes que vão lá no consultório, que eles fazem uma sessão, a dor pode passar na hora, ela pode dar uma pioradinha no sintoma para depois melhorar, porque o inconsciente vai fazer uma releitura. Ela pode ter uma melhora gradativa. Nossa, cada dia eu tô melhor, nossa, como eu tô bem, nossa, como eu tô leve. Tem gente que se sente tão assim, diferente, porque a sensação muitas vezes é que tirou um peso das costas. E tem pessoa que não sente nada, só vai sentir no dia a dia. Então a sessão funciona, você vai desprograma, dependendo do que eu achei no corpo, eu vou desprogramar na mente. E o intervalo entre cada sessão tem que ser no mínimo de 30 dias. Porque o corpo ele precisa desse tempo para reprogramar, claro. Entendeu? Então, aí de acordo com que a gente vai trabalhar no dia, ou a demanda que o paciente traz, ou o que eu vejo no corpo, a gente vai trabalhando. Isso faz com que a pessoa chegue cada vez mais próximo da sua essência. E quando a gente vai chegando mais próximo da nossa essência, a nossa essência é maravilhosa. É na nossa essência que tem uma fonte inesgotável de amor, de alegria, de paz. Existe um exercício que eu sempre faço com os pacientes, de fazer eles sentirem por um instante, sendo ninguém, seja ninguém por um momento, em tempo algum, lugar nenhum. É uma alegria, é uma leveza, você tirar todas as identificações, porque a gente se identifica e a identificação é o ego. Sim. E a gente fica escravo daquilo. Desses rótulos todos, né? Exatamente. Verdade. E quando você vai chegando mais próximo da sua essência, além disso, de você ir chegando mais próximo da sua plenitude, da sua paz, você expande a sua consciência. E quando você expande a sua consciência, você consegue dar mais amor, você tem mais compaixão. Você entende melhor o outro. Você entende que a tua felicidade é a minha. Eu vejo isso por mim. Quando eu comecei a me autoconhecer mais e aceitar as minhas sombras, enxergar as minhas sombras e aceitar de verdade as minhas sombras, eu comecei a ter mais amor por mim mesma, mais compreensão comigo mesma, e automaticamente eu comecei a amar mais o outro, a compreender mais o outro. Claro, tô longe ainda de não julgar, ainda eu sei que eu julgo, ainda eu condeno, aponto, mas eu vejo uma melhora tão grande em mim em tão pouco tempo. Você gosta da célula quântica, né? De como muda isso na célula. Quem acompanha o programa sabe, eu fiz um trabalho de mesa radiônica, conhece? Multidimensional, para desprogramar um monte de coisas que estavam na ancestralidade, pelo DNA, coisa e tal. E eu contei até para vocês aqui que eu senti no dia seguinte como se as minhas células estivessem borbulhando por dentro. Eu sentia. Então quem conhece a energia, a bioeletricidade que a acupuntura provoca, você sente alguma coisa ali, né? E eu senti isso na célula. Isso é maravilhoso. E eu falei, eu tô ficando louca. Aí eu liguei para ela e falei, escuta, eu sou maluca, eu tô louca, ou é isso mesmo? Eu tô sentindo dentro. Então, como eu conheço o meu corpo, facilita muito para identificar as melhoras. E eu senti as células borbulhando dentro de mim, tive catarse, passei mal, vomitei, não sei o que, dor de cabeça, o que? O corpo botando tudo pra fora, né? Aquela situação que se apresentou ali, o salto quântico, porque mudou. E eu não pensava mais, não enxergava mais aquela situação daquele jeito. E é incrível. Parece mentira, parece coisa da... Não é, gente, é um negócio... E quando você faz um movimento na vida, porque a cura começa num simples movimento.
às vezes você está passando por uma situação muito difícil e só de você fazer o movimento, de estar assistindo esse vídeo, de se movimentar para ter uma atitude positiva, de fazer um tratamento, já cansei. Ali já começa. Não, já começa muito antes de você chegar no consultório. Verdade. Já aconteceu de paciente chegar no consultório, nossa, quando eu liguei para marcar, eu estava péssima, mas assim, já estou tão melhor. Aí eu explico, porque o movimento, a sua ação, ela já começa a reverberar, muito antes. Porque o campo está aqui. É o né? campo emergente. Ou seja, se eu preciso perdoar, por exemplo, eu já atendi uma paciente que ela tinha um problema na coluna muito sério, não melhorava, eu dizia assim, olha, você precisa aceitar o seu pai. Essa desvalorização que você sente em relação a ele, você precisa aceitar isso. O seu pai é o que veio para você. Ele é perfeito para sua evolução, para aquilo que sua alma precisa aprender. Aí ela dizia assim, ele tem Alzheimer, ele nem entende mais, nem adianta ir na casa dele. Eles moravam em 2 ruas diferentes. Ela estava há 40 anos sem visitar o pai. Nossa! 40 anos! Ela não ia, com raiva, e ele tinha arrumado um outro relacionamento. Aí eu falei assim, ela falou, eu vou operar. Vai operar, não vai adiantar nada. Até quando a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico, quando a gente tem que tomar o medicamento, que às vezes tem que tomar, mas a gente precisa trabalhar a informação que gerou essa doença. Sim. O porquê que o corpo está dizendo, não é cala a boca ali, né, o teu carro está acendendo a lanterna ali querendo avisar, você não pode ir lá e desligar o fio. Não, precisa entender o quê? Tem hora que precisa tomar o medicamento, às vezes precisa fazer uma cirurgia, e graças a Deus que existe isso, mas a gente precisa entender o porquê. Aí, como ela ia fazer uma cirurgia, ela já não estava mais aguentando, aí ela teve a sessão, saiu lá do consultório meio emburrada, porque na verdade ela queria ficar boa e não ir atrás do pai. Sim. Quando foi 2 dias depois, ela me manda a foto, assim, os dois juntos, assim, ela foi mesmo, ele com Alzheimer, ele tinha assim um meio sorriso. Eu chorei tanto quando eu vi aquela foto. E ela depois mandou um áudio para mim agradecendo. Ela disse, Silvia, foi a melhor coisa do mundo eu ter feito isso. Eu tenho certeza que ele sentiu minha presença. Talvez ele não tenha consciência. Eu disse, meu amor, a alma dele sabe. Então, tem coisas assim que a gente está muito ali na sua frente, e só de você assistir esse vídeo, de repente você vai dizer, poxa, por que eu estou resistindo? Por que eu estou carregando tanta mágoa? Poxa, essa é a minha história. Porque isso já tem uma cura. Verdade. Né? Assim como às vezes a gente escuta uma coisa e vem uma dor, porque você pode fazer uma releitura de uma situação lá de trás, assim como você assiste um filme e de repente você pode ficar com a dor de cabeça enorme. Por quê? Porque você reviveu alguma situação da sua vida. Eu mesma atendendo paciente, muitas vezes, eu amo a minha profissão porque eu estou o tempo todo aprendendo, evoluindo. A gente sempre a gente está aqui para aprender até a hora de partir. Né? A gente sempre tem algo a aprender, sempre a gente está engatinhando. Aqui não tem nenhum espírito de luz, não. Está todo mundo, né? Temos luz, mas ainda exatamente. Então, precisa aumentar essa luz. A história do paciente, muitas vezes, tem tudo a ver com a minha história. Nossa, Eu estou tratando ele e estou me tratando também, que está vendo um monte de coisa na minha consciência. Então, é muito perfeito. Quando a gente expande nossa consciência, a gente entende por onde pode vir todas as informações. E para entender, eu quero que no próximo e último bloco, gente, vou passar rápido, que você fale para nós no próximo bloco, situações assim, por exemplo, pessoas que têm dores no joelho, possivelmente é por conta de quê? Tá né? Você vai se identificar, tenho certeza. Então fica aí, a gente já volta.
Bom, neste último bloco, a Silvia vai trazer para nós essas coisas que o corpo sente, porque você pode estar na sua casa sentindo dores no joelho, dor na coluna e se entupindo de remédio, fazendo um monte de exame e não aparece. Então, sempre quando não aparece nos trâmites normais, eu sempre penso assim, vamos para o alternativo, para o holístico, para outras coisas, né? Porque a resposta está lá. Então, eu vou começar dizendo uma situação. Eu tinha muita dor no joelho. No joelho esquerdo. E aí você disse que é o quê? E isso é importante, viu, gente? Direito ou esquerdo, porque dependendo de como nós enxergamos a vida, o mundo, é que a gente chama de lateralidade cerebral, o inconsciente vai descarregar no determinado lado do corpo. Eu chutei, quando ela falou do joelho esquerdo, que seria algum conflito relacionado a filhos, poderia ser mãe também, tá? Por quê? Porque a maioria das mulheres são destras, tá? Mas tem umas que são canhotas, eu pelo menos sou canhota. Não descrever, tá? Estou falando de lateralidade cerebral. Eu chutei porque eu pensei na maioria, se não fosse eu ia verificar. Então o joelho esquerdo está relacionado a situações vividas ou em relação aos filhos ou à mãe. Situações que eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. Ou eu estou tendo que me ajoelhar para ter algo. Eu estou me sentindo, todas as vezes que fragiliza articulações, músculos, eu estou me sentindo impotente, ou estou me sentindo desvalorizada, entendeu? Então são situações de não saber para onde ir, nem saber o que fazer. E olha como é isso, porque depois que eu consegui estar mais em contato com os meus filhos, mais presente, não estou trabalhando mais tanto, estou conseguindo estar mais com ele e adoro estar com eles, cadê a dor? Mas ele não é o melhor amigo, eu não falei? Ele expressou, ela resolveu o conflito, não tinha mais mas eu não sabia que era isso, exatamente, né? Foi você falando aqui que me veio na cabeça. Dores na lombar, por exemplo, então, que é? Dependendo da vértebra, mas no geral são sentimentos de impotência, de desvalorização, me sinto desvalorizado. Se for mais ali, L5, S1 também tem uma conotação sexual, minha vida sexual. No geral, é sentimentos de impotência e desvalorização. Então, dependendo da região do corpo, tem uma conotação. Aqui, o que na cervical também, as situações que eu tenho que abaixar minha cabeça, também me sinto desvalorizada. Eu tenho que abaixar minha cabeça para essa situação. Então, quando são músculos e articulações, são sentimentos de desvalorização e impotência. Dor de estômago. Estômago tem muito a ver com território, conflito territorial. Muitas vezes, preocupação financeira. Às vezes a gente vai investigar lá atrás, tem algum conflito relacionado a pai, ou preocupação, ou separação, ou convívio mesmo, está muito relacionado a território. Por isso que às vezes a pessoa está num trabalho, numa empresa, desenvolve uma gastrite porque é o território dela ali. Está tóxico. Ou está tóxico, ou está sendo invadido, ou está sentindo ameaça no território, entendeu? Situações que eu não estou conseguindo, o que o estômago faz? Digerir. Sim. Situações que eu não estou conseguindo digerir. Claro, perfeito. Dores de cabeça. Dor de cabeça, dependendo da região também, se ela é pulsátil, se ela é em compressão ou se ela é pulsátil. Quando ela é em compressão, você está na fase ativa do conflito. É alguma situação que você está tentando buscar a solução. Aquela coisa que eu preciso achar solução, Se for atrás, está muito relacionado a medo. Se for pulsátil, você já resolveu o conflito. O conflito já resolveu, porque o sintoma ou a doença, ela aparece ou na fase ativa do conflito, ou quando você resolve. Assim que você resolve, vem, estoura. Mas depois ela entra no mecanismo de autocura. A não ser que a gente chama de conflito em balanço. Sabe uma pessoa que vive, por exemplo, num casamento abusivo? Aí o que acontece? A mulher ou o homem tem lá um parceiro abusivo. Um dia tá bem, aí ele resolve ali, mas no outro dia tá mal. Aí fica em balanço, entendeu? Entendi. Resolve, não resolve. Resolve, não resolve. Fica a balança desequilibrada. Então, isso são aqueles sintomas também que eles nunca são resolvidos, porque a pessoa está em constante equilíbrio e desequilíbrio. E o que eu acho bem legal a gente falar aqui, que até a gente comentou no intervalo, que o nosso corpo, gente, ele não mente. Você pode falar que numa determinada situação você sentiu tal coisa, mas a sua biologia, ela é fiel, ela vai dizer exatamente o que você sentiu. Por exemplo, eu estava falando para a Tatiana que ela pode fazer alguma coisa comigo que eu me senti desvalorizada. Nós somos muito amigas e de repente ela vira as costas para mim.
E eu vou chegar para ela e vou dizer: Tatiana, eu não gosto mais de você, você fez isso comigo, você não merece minha amizade, eu estou com ódio de você. E falo para minhas outras amigas: eu estou com muita raiva da Tatiana e tal. Se fosse realmente isso, eu quero você longe de mim. Possivelmente eu teria uma alergia, tá? Porque a pele são situações de contato indesejado ou uma separação indesejada. Ou é algo que eu quero longe de mim, ou é algo que eu não quero me separar. Então, já que eu disse, eu quero você longe de mim, provavelmente apareceria alguma alergia de pele. Seria, né, uma das opções. Mas o que aparece em mim? Eu fico com dor na minha coluna, muito forte. O que minha biologia está dizendo? O que realmente eu senti com a Tatiana? Eu me senti desvalorizada. Ela não me valorizou. Ela não deu valor à nossa amizade. Ela virou as costas para mim. Então, a nossa biologia, ela não mente. Ela Gente, não mente. Que máximo. Ela diz exatamente aquilo que eu estou sentindo. Quais são os casos assim mais para dar exemplo? Intestino, por exemplo, né? Intestino. A gente sempre tem que fazer a seguinte pergunta: qual a função do intestino? Claro. Digerir, absorver. Então, geralmente são sentimentos de contrariedade, situações que eu não estou conseguindo digerir, situações que eu não estou conseguindo assimilar, situações que eu não estou conseguindo eliminar da minha vida. Entende? Então, a dica é essa: deu dor naquele órgão, perguntar para o corpo o que aquele órgão faz. Isso pode ajudar, já pode te trazer a resposta. Entende? Então, por exemplo, o quadril, né, que você perguntou. O quadril, o que a gente faz com o quadril? Ou vai para lá ou vai para cá, ele direciona. Sim. Então pode ser situações de oposição ao quadril, Sim. né? Oposição, não sei para onde ir, não sei para que lado eu vou. Quero para o lugar, mas meus pais falam para ir para o outro. Exatamente. Entendi. Exatamente. Que legal, gente. Gente, olha você aí. Eu sempre vou falar isso, sofrendo às vezes. Já procurou trocentos mil médicos, já fez trocentos mil exames e não acha nada, né? Olha, uma ajuda para você. E mesmo achando, tá? Mesmo achando no exame, mesmo você já tendo um diagnóstico, é muito importante entender o que essa doença está querendo dizer. Sim. Existem, na terapia, protocolos que a gente coloca o paciente para conversar com o corpo, com a parte do corpo. É lindo. É lindo. Porque aquela doença, aquele sintoma, ele está trazendo uma informação. Então, não é só quando não aparecem exames. Quando aparece exame também. E às vezes fica até mais fácil de pontuar. Porque já está ali condensado. A diferença é que já está no físico. Tá? Então, é importante a gente saber que nós temos vários corpos sutis. Sim. Então, para chegar no físico, esses outros corpos já estão desequilibrados. Então, a gente pode trabalhar... Que corpos são esses? Corpos mental, emocional, o espiritual. Gente, é muito importante. Aí você fala do perispírito, você fala do energético também? Tudo. A gente não pode deixar de trabalhar o nosso lado espiritual. Isso é o nosso maior tesouro, é o que a gente leva. Então, não é a crença religiosa, não vamos falar de religião, vamos falar de conexão com algo muito maior, independente da religião, independente se você quer ter uma religião, mas uma coisa é certa, você precisa ter a comunicação e a nutrição de algo muito maior, que eu chamo de Deus, você pode chamar de todo, você pode chamar de universo, enfim, é algo infinito, é algo que é por amor, e é de onde nós viemos. Sim. Então não dá para viver, não dá, fica difícil. Imagina, eu perdi meu pai agora em abril. Para mim foi, é muito legal falar meu exemplo. Meu pai, eu era muito ligada com ele, muito, todos os dias. Só para interromper, você falou do pai. Aquele nome do filme lá para corrigir, não é? É Violinos Fader. Você falou Piano Fathers, né? Violinos Fathers, ok. E aí, super para assistir, né? Super dica aí para... Violinos Fader. Então, o meu Você pai... perdeu seu pai? Nós éramos muito ligados e hoje em dia eu sou muito grata pelo conhecimento que eu tenho, que eu adquiri devido à minha profissão e também por eu já ter trabalhado um pouco o meu lado espiritual, porque não era nem para estar aqui. Porque, primeiro, o que me ajudou muito? O meu pai, quando eu fui fazer os tratamentos em mim, eu descobri que o projeto dele para mim, quando eu fui concebida, é que eu fosse a mãe dele. E eu fui a mãe dele por muitos anos.
Minha mãe disse que quando ele chegava tarde do trabalho, que ele trabalhava muito, eu de fralda, ela precisava nem ter o trabalho de ir lá na porta, eu já estava ali esperando. Quando ele chegava tarde em casa, eu perguntava, pai, onde o senhor estava? Era como se fosse uma mãe, eu não me dei conta disso. Se eu não tivesse ido para o meu lugar de filha, eu teria perdido um filho agora. Isso me ajudou muito. E se eu não tivesse trabalhado o meu lado espiritual, eu não sei onde é que eu estaria, porque hoje eu sinto muito ainda, muito, mas eu sinto a presença dele também. Eu consigo ter essa sensação. Meu pai continua aqui no meu coração. Agora, Silvia, imagina a exigência que eu tive comigo mesma e os outros, o quanto muitas pessoas ficavam esperando de mim um equilíbrio muito grande. Eu poderia falar nas mídias sociais, um projeto que eu tenho chamado Recriar a Vida, EAD, para os meus assinantes, meus alunos, olha, eu estou bem, isso aqui. Não adianta. O que desenvolveu em mim? Uma esofagite erosiva grau 2. Meu esôfago ficou todo corroído. Eu que fiquei com meu pai no hospital, eu que tive que decidir se ele ia morrer no quarto, se ele ia morrer na UTI, no meio do Covid, lá uma situação horrível. Foi muito traumático para mim. O que aconteceu? Eu fiquei com alergia a leite. Qual foi o último alimento que meu pai pediu para tomar, que eu tentei dar na boca dele? Leite. Se meu pai não pode mais se alimentar de leite, eu também não quero. Olha aí. Eu estou trabalhando isso em mim. Estou trabalhando com todas essas técnicas que eu trabalho, com a homeopatia. Para quê? Para ver se consegue reverter isso, mas eu não posso nem chegar perto de leite. Que interessante. Meu esôfago correu todo, porque eu não estava conseguindo expressar tudo aquilo que eu estava sentindo. Sim. Todo mundo estava esperando de mim. Eu me lembro que eu tinha que tomar decisões, eu ligava para meus irmãos, o que eu faço? Que decisão eu tomo? Todo mundo falava a mesma frase. O que você decidir é o certo, eu não queria ouvir isso. Eu queria ser amparada, eu queria que decidisse que alguém por mim. Sim. Entendeu? Então foi uma sobrecarga muito grande, mas se não fosse esse entendimento... e o mais... Olha, que eu vou falar de primeira mão, porque eu ainda vou gravar um vídeo desse para colocar nas minhas redes sociais, sobre esse evento. Eu não estava aqui até um mês atrás, mais ou menos. Eu ainda estava lá e aqui, com a dor muito grande. E a minha mãe falava assim, minha mãe está na minha casa, ela falava assim, filha, nós estamos aqui. Nós chamamos muito, a gente precisa de você. Como quem diz, filha, volta pra gente, né? E eu, tá bom, vivendo lá, meio que me arrastando, disfarçando e tal. Quando foi, mais ou menos um mês atrás, olha como a vida é linda, gente. A gente só precisa perceber isso. A minha mãe, na minha casa, eu me recuperando de um luto, minha mãe e minha filha pegam Covid. Agora imagina, as informações que eu tava com pânico de medo, medo, né, de morte muito grande, porque eu tinha acabado de perder meu pai, minha mãe, ainda com aquela sombra do Covid, de tudo aquilo que a gente passou lá atrás, ainda está passando, numa menor proporção, mas o que passou na cabeça da Silvia? Eu vou perder minha mãe e vou perder minha filha. Eu andava em casa perdida, eu não sabia onde era a quarta, era a sala, eu fiquei desnorteada. Aí chegou uma hora que eu falei, chega, Silvia, me tranquei dentro do quarto, nós ficamos dormindo cada um num quarto, porque a gente não sabia quem mais ia pegar. Eu me ajoelhei, coloquei uma música no celular, Frequências de Deus, e comecei a rezar e falei, Senhor, acalma meu coração, me diz o que é demais para mim, uma coisa atrás da outra, me diz o que isso quer dizer. Gente, nós precisamos falar e silenciar. E nesse silêncio que eu tive veio a informação, olhe para o que está aí, teu pai não está feliz de ver você sofrendo desse jeito. Olhe para quem está aí. Me deu uma força, como quem diz, gente, eu preciso estar para minhas filhas, para o meu marido, para minha mãe que está aqui. Eu me lembro que no outro dia eu falei, mãe, eu cheguei, tá? Eu cheguei. Ela, que bom, minha filha. Gente, a doença dela, minha mãe pode até ter criado, tá, gente? Quando eu falo criado, para quem não entende disso, vai achar ela é louca. Mas criado, inconscientemente, ficou vulnerável ao vírus para chamar minha atenção. Sim. E foi ali que eu acordei e agora estou aqui falando com vocês, presente. Se fosse há um mês atrás, eu não estaria tão presente. Sim. Então são essas leituras que a gente precisa ter, esse sentimento de gratidão e a vontade de entender o que a vida está apresentando naquele momento. Sair do lugar de vitimismo para o lugar de resolvedora dos seus próprios problemas, aceitar, né? As barras Marx fala isso, pergunta, faça as perguntas, o segredo está nas perguntas porque vem, então, né? Ficar ligado nos sinais. Olha, dava para ficar aqui discorrendo, né? Sobre vários aspectos aí da saúde quântica. Eu adorei.
eu sempre passo antes, eu tenho sempre a experiência antes com o profissional para depois passar na entrevista, mas hoje foi diferente, mas eu vou lá. Vai lá, para você certeza. me mostrar, para depois eu voltar aqui e falar do que é essa experiência da saúde quântica. Bom, a gente está finalizando, quero que você deixe um recado para quem está te assistindo aí. Primeiro, queria agradecer novamente, muito obrigada pela oportunidade, nossa conversa foi uma delícia para mim também. E se eu puder deixar uma frase para você, seria: aceitar, transformar e curar. Perfeito. Antes de dormir, ao acordar todos os dias, silencie, coloque a mão no seu coração e diga: vida, eu estou aberta e receptiva a viver o meu melhor. Qual o próximo passo? E esse qual o próximo passo, apenas fique atento com o que vai acontecer no seu dia. E tente colocar amor em todas as situações do seu dia a dia. E se fez uma pergunta, presta atenção, porque vem como intuição, e a gente subestima a nossa intuição o tempo todo, né? Ah, mas será que mesmo que eu tô, mas não estou com dor, mas veio a intuição de que eu tenho que olhar para o estômago. Então, se veio, vai olhar, porque já está acontecendo lá antes de chegar no corpo. Que bom, né? Exatamente. É um dos sinais, né? Exatamente. Então, não subestima a sua intuição, conheça o seu corpo, se toca mesmo, né? Se sente. No banho é um momento tão bom de você entrar em contato com você mesmo, né? E não se subestima, porque a gente, o tempo todo, Deus fala com a gente pela nossa intuição. Exatamente. Não é? Exatamente. Nossa, muito grata por você estar aqui. Foi muito legal. Eu quero lá conhecer fazer uma sessão lá com você. Lá. Gostei muito. Gente, é isso. Agradeço muito a você do Spotify, de todas as outras plataformas de podcast, você lá de IPTV, lá do Ceará. Muito grata. Muito grata. Você também do Facebook, do YouTube. Então, espero você no próximo sábado às 11 da noite. Se gostou, manda aqui comentários, perguntas. Eu encaminho para a Silvia, ela responde. Tá aparecendo aqui as redes sociais dela. Você tem bastante material. Você manda áudio todos os dias de manhã, né? Eu ouço dizendo... Enfim, dando uma direção, né, para o nosso dia a dia, palavras boas. Conheça o trabalho dela, vocês vão gostar muito. E para de sofrer, procura ajuda, né? Tem aí. Isso. É isso, até o próximo sábado. Um grande beijo. Tchau.